Tudo bom, meus queridos? O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo sobre como vocês elaborarem uma apresentação para o TCC de vocês, ou seja, o trabalho de conclusão de curso, serve também para monografia, serve para dissertação, enfim, o trabalho final de vocês, como que vocês devem elaborar essa apresentação e como que vocês devem apresentá-la perante a banca. Então a gente vai conversar sobre alguns pontos que fazem parte dessa apresentação e eu vou utilizar o trabalho de um aluno meu, do Leonardo Giuliani, que já defendeu há algum tempo o trabalho de conclusão de curso dele. E a gente também vai falar um pouco sobre a questão dos 4 pontos, né? A gente tem um vídeo aí em cima, vocês podem olhar o card, que é um material que eu criei para os meus alunos de trabalho de conclusão de curso, que são 4 pontos que servem tanto para trabalho de conclusão de curso, como para projeto, como para outras coisas. Mas são 4 pontos fundamentais para vocês levantarem o projeto de vocês, para vocês na verdade, vocês conhecerem mais sobre o projeto de vocês. E esses 4 pontos também ajudam aqui vocês montarem essa apresentação. Então, lembrando eles o que, né? O que vocês estão desenvolvendo, ou seja, o problema qual estão solucionando, como que vocês irão solucioná-lo, o valor que vocês estão criando. O valor, pessoal, não é questão de dinheiro, tá? É o valor, os benefícios com esse sistema de vocês, ou seja, a contribuição científica que tem da resolução desse problema do que, né? E como vocês solucionaram ele, isso é o valor que vocês têm, que valor que estão gerando com essa proposta que vocês estão sugerindo. E por fim, quem, né? Que para quem que vocês estão resolvendo esse problema, se você tem um nicho específico ou não tem um nicho específico. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no vídeo. Então, pessoal, como que eu estava dizendo e conversando com vocês. Então, a gente vai bater um papo sobre como vocês criarem a apresentação. Primeiro ponto, né? Vocês teriam uma capa, tá? Apresentando e contendo os logos, né, do curso de vocês, no caso do Leonardo, que fez a apresentação do trabalho dele no mês 7 de 2018. Então, tem o autor, tem o professor orientador, ou os professores orientadores, né, que normalmente tem um co-orientador, ou que eu falei, o logo do curso de vocês, o logo da instituição, o nome da instituição, o nome do curso, e vocês podem colocar não trabalho de conclusão de curso, e sempre deixando bem explícito o nome do trabalho de vocês, ou da proposta de vocês. Então essa é a capa principal do trabalho de vocês. E agora a gente vai conversar um pouquinho, bater esse papo sobre esses 4 pontos, como eu estava comentando. Então assim, ó, só deixa eu voltar aqui. Aí, ó, ok. Então, esses 4 pontos, pessoal, que eu falo tanto para vocês, que já tem alguns vídeos aí sobre dicas para TCC, que eu falo para meus alunos, que servem tanto para projetos, como para trabalho com conclusão de curso, monografia, e assim vai, é para vocês entenderem e conhecerem mais o trabalho de vocês. Então, assim, ó, o primeiro ponto que a gente sempre tem lá, que é o que, né? Depois a gente passa pro como, o valor que vocês estão criando e o quem. O que é o problema que vocês vão apresentar. Então, assim, ó, numa apresentação, numa defesa que vocês vão fazer e trabalho com conclusão de curso, ou monografia ou dissertação, é aconselhado vocês terem um sumário, ou então ou o nosso conhecido índice, né? Que vocês vão ter os tópicos os quais vocês vão falar. Mas lembrando, vocês não precisam ficar dizendo assim, ó, eu vou apresentar agora o sumário. Então vocês iniciem falando o nome do trabalho de você, na verdade, se apresentando, falando o nome dos professores orientadores, depois falando o nome do trabalho de vocês, depois começam e falam, olha, será abordado tais e tais e tais tópicos. Esse trabalho do Leonardo tá bem completo, assim, com todos os pontos. No caso dele, era um desenvolvimento de um software. Então, ele inicia lá pela introdução. Então, o que é a introdução dele? É a contextualização dele, para apresentar o problema dele, que é o nosso primeiro ponto que nós temos, que é o quê? Então, o que ele está desenvolvendo, então o problema que ele identificou, depois ele já parte para a fundamentação teórica, que são todos os pontos necessários
para ele poder desenvolver o trabalho dele. É como eu falei, é como se construir uma casa, tem que começar lá pelo alicerce, então tentando fazer o levantamento dos problemas e a hipótese que é como vocês vão solucionar, e depois começam a construir. Então vocês partem lá para a fundamentação teórica, onde vocês vão apresentar todo o referencial teórico que vocês utilizaram para a construção do trabalho de vocês. E daí depois tem o nosso como, né, que é a parte da metodologia, que faz parte da metodologia, que é como que vocês desenvolveram essa proposta de vocês. E depois a gente chega aos resultados, né? A parte final, aqui no Leonardo a gente tem os refinamentos, considerações finais, como sempre, né? E referências. Então, assim, ó, os resultados vocês vão apresentar. Então, é o nosso terceiro ponto, que é o valor. Então, vocês vão apresentar o que vocês encontraram com a proposta de vocês. Então, são os resultados, o valor que vocês estão criando para alguém. Pessoal, esse valor não é dinheiro. O valor são os benefícios. Então, todo trabalho científico, ele deve ter uma contribuição científica, um benefício, né? Então, para quem vocês estão agregando um determinado valor. E sempre pensando no quem, né? Então, aí a gente fecha com os 4 pontos. E agora a gente vai ver ponto por ponto aqui do trabalho do Leonardo. Aliás, Leonardo, obrigado por ceder esses teus slides para eu poder gravar esse vídeo, para dar uma força aí pro pessoal de TCC, que eu prometi para os meus alunos que eu ia gravar no final de semana. Inclusive agora são 10:55 da noite de um domingo, meu gurizinho já dormiu, eu tô aqui gravando esse vídeo aí pro pessoal. Então aproveitem o material, ok? Então primeiro ponto lá, introdução. Então, na introdução, o que o Leonardo criou aqui? Ele criou a contextualização dele. Como eu disse, vocês vão criar aquela contextualização para mostrar e começar a introduzir o tema para a banca, né? E para quem está apresentando. É óbvio, pessoal, que a banca de vocês, ela vai ter lido anteriormente o trabalho. Ela não vai chegar no dia da apresentação sem ter lido o trabalho. Mas quem está vendo a apresentação de vocês não tem esse conhecimento. Então, por isso que na contextualização vocês devem ter alguns cuidados. Então, tentem apresentar sempre, se vocês tiverem a possibilidade, com valores, né? Valores que eu digo, com gráficos, tá? Com informativos para contextualizar o projeto de vocês. Então aqui o Leonardo apresentou a contextualização, ele mostrou aqui, ó, desse artigo aqui do Ferreira 2010, no qual o estudo aponta que pessoas acima de 18 anos gastam em média 20 horas. Então ele está mostrando dados para começar a contextualizar e apresentar o problema dele. E daí depois ele ainda continua falando alguns outros pontos, e aí então ele vai para o problema de pesquisa dele. Mas pessoal, assim, ó, na hora da apresentação, vocês não precisam dizer, eu vou contextualizar agora o tema. Vocês apresentam, falam, como eu disse, falam o título, o trabalho de vocês, né? Depois, obviamente, de terem já se apresentado o orientador de vocês, ou os orientadores, fala o título, e aí vocês falam os tópicos quais vocês irão abordar, mas não precisam dizer, esse é meu índice, ou então, esse é o meu sumário. Não, vocês apenas falam os tópicos quais irão abordar e começam a contextualização. Falou contextualização, faz o gancho para o problema. Então, aí tu apresenta o problema, o quê? Então, qual que é o problema que vocês identificaram? Após o problema, você sempre tem a solução, né? Na verdade, uma das formas de resolver esse problema, que é a nossa tão conhecida como hipótese. Então, uma provável hipótese é tal. Então, no caso do Leonardo, ele resolveu dessa forma. Então, ele apresenta a hipótese dele. E depois nós temos os nossos objetivos, né? Vocês podem falar... colocar, como nós temos um texto aqui, os objetivos gerais e depois falar os objetivos específicos. E preste atenção, que até o presente momento nós temos sempre pequenas frases, né? Aqui nós temos uma frase um pouco maior e uma figura chamando atenção, mas uma figura que tem envolvimento com o tema do trabalho dele. Então isso é legal vocês utilizarem, porque isso chama a atenção de quem está assistindo. Por favor, não coloquem aquele monte de texto na tela, porque o trabalho é de vocês. Então aquela hora de vocês mostrarem
para a banca de vocês e para quem está assistindo o conhecimento que vocês têm perante o trabalho de vocês. Eu sei que na hora bate o nervosismo, a gente dá um branco, mas justamente os slides da apresentação, eles são úteis para na hora que dá esse branco. Então tu olha para ali e lembra o que tu colocou anotado. E depois dos nossos objetivos vem a justificativa, o porquê tu tá desenvolvendo, na verdade, o porquê tu tá apresentando uma solução daquela forma. E depois a gente vai para o nosso segundo ponto, que é fundamentação teórica. Então, no início da apresentação, fala lá da contextualização, depois o problema, a hipótese, objetivos, né, que podem ser objetivos gerais, depois vocês falarem os específicos para não ficar muito texto, e depois fala a justificativa. E aí vocês vão para a fundamentação teórica. Mas o que é fundamentação teórica? Fundamentação teórica é toda aquela base a qual vocês utilizaram e precisam para contextualizar e utilizar na metodologia o trabalho de vocês. Então, na fundamentação teórica, no caso aqui do Leonardo, ele fez uso de plataformas multilaterais. Então, ele finalizou o problema dele e já entrou na parte de fundamentação, explicando que é uma plataforma multilateral, dando exemplos de plataformas multilaterais. É como eu disse, ó, aqui, ó, tem pouco texto e sempre uma imagem, tá? Que está relacionada com o que ele está falando, ok? E depois ele fala da MVP, que é mínimo produto viável, que a gente fala muito nessas aulas de engenharia de software, e eu falo aí nos vídeos também para vocês. Então tudo isso aqui faz parte do trabalho dele. Então plataformas multilaterais, MVP, depois ele fala do público-alvo, que foi o público que ele selecionou para o trabalho, que ele acha que, na verdade, acha não, né? Que ele julgou que essas pessoas fariam uso do app dele, que ele criou. Depois ele fala da questão da persona ideal para o software dele, e ele explica o que é persona, né? Então sempre poucos textos, e sempre fala a questão depois de algum exemplo. Como ele utilizou a questão da localização, ele falou da localização, de pagamentos digitais, ok? Depois falou da questão que tem no trabalho dele também, de como ele avalia a satisfação de quem faz uso do app dele. E depois ele apresenta o que a gente chama que são os nossos trabalhos relacionados. Então a gente para e conversa um pouquinho assim, ó. Tudo depende da instituição de vocês. Nós, no nosso curso, nós pedimos até que os alunos já construam o artigo deles na fundamentação teórica, e lá já tem os trabalhos relacionados. Então a gente deixa da mesma forma na apresentação. Mas, por exemplo, no meu mestrado, eu apresentei depois da minha ideia. Então tudo vai de como é utilizado dentro da instituição de vocês. Quer apresentar aqui? Se vocês fazem uso normal disso aqui, apresentam aqui. Senão, vocês podem apresentar depois de ter falado sobre todo o trabalho de vocês. E aí vocês fazem os comparativos. Então aqui, o que o Leonardo fez? Ele foi lá e apresentou alguns trabalhos relacionados, no caso, alguns apps. Então apresentou todos eles e depois criou uma tabela comparativa. Eu sempre gosto que meus alunos criem tabelas comparativas. Da mesma forma que eu aprendi isso lá na minha graduação, que eu aprendi bastante no meu mestrado, que tu tem que comparar o teu, na verdade o teu não, a tua proposta, a proposta dos outros, mostrando qual é o teu diferencial, o que tem de diferente. Se o teu não tem nada de diferente, por que tu tá fazendo esse trabalho? Entendem? Então assim, você tem que mostrar o diferencial de vocês. Aqui é aquele momento que vocês vendem a ideia de vocês, que vocês mostram o grande diferencial do trabalho de vocês. Então eu sempre aconselho assim, ó, uma tabela, né? Do lado esquerdo, os critérios utilizados para comparação, e aí vocês colocam o nome dos trabalhos relacionados e o proposta de vocês, né? No caso aqui, o sistema proposto. E faz esse comparativo com sim ou não, ou então com algum texto para dar essa explicação. Então, vocês não precisam estar ponto por ponto falando, mas vocês podem mostrar e falar assim, ó, mostrando o que é importante no trabalho de vocês. Qual que é o principal ponto? Então, é aqui que vocês fazem essas pontuações, deixando sempre bem destacado o diferencial do trabalho de vocês. E daí depois a gente vai para o nosso terceiro ponto, que é a metodologia. Mas o que é metodologia? A metodologia é como que vocês utilizaram o referencial teórico para desenvolver o trabalho de vocês. Então aqui vocês vão apresentar tudo o que vocês utilizaram e como utilizaram para desenvolver o trabalho de vocês. E lembrando, vocês não precisam parar e dizerem assim, ó, no dia da apresentação, olha, agora eu vou falar sobre a metodologia. Não precisam. Vocês vão
apresentando os tópicos e falando sobre cada um deles, tá? Qualquer coisa, dá uma paradinha, toma uma água e segue adiante. Então, assim, ó, aqui o que o Leonardo fez? Na metodologia dele, ele separou em 4 etapas, que foi que ele utilizou no trabalho dele, que era o planejamento, o desenvolvimento do software, né, do app, a verificação e a validação. E dele fala sobre cada um dos seus pontos. Como que ele utilizou a plataforma multilateral, como que ele definiu o público-alvo, como que ele definiu a persona ideal com base no público-alvo e no refinamento dos dados, como que ele utilizou MVP, inclusive colocando sempre as referências, né? Então as referências devem estar em todo o texto de vocês. Lá no final eu faço mais alguns comentários, ok? Então depois ele fez aqui, ó, falou também da categorização das tarefas, fez a parte do trabalho dele, e como que ele utilizou e como que ele definiu, né? Então olha só, do MVP ele falou como usou, aqui como que ele definiu, depois como que ele apresenta, já colocando do lado direito, para ficar mais... como é que eu vou dizer pra vocês, mais explicativo, já uma parte do app dele. Então ele já fala dos parâmetros ali e já mostra aqui aonde que está no app dele esses parâmetros. E depois ele fala a questão do pagamento que ele utilizou, a avaliação de satisfação e as ferramentas que ele fez uso, ou seja, é a questão tecnológica. Você não precisa ficar colocando texto, dizendo, eu utilizei o Android, foi criado em tal época, tal época, tal época. É a mesma coisa assim, ó, pessoal. Se vocês utilizarem uma IDE para desenvolver, utilizarem uma linguagem de programação, no caso aqui foi utilizado o Android, né? O banco de dados Firebase, a IDE que é do Android Studio, vocês não precisam colocar no referencial teórico de vocês. Então vai aqui na metodologia. Eu sempre peço meus alunos dessa forma. Coloquem aqui na metodologia, não lá no fundamentação teórica. Vocês não precisam contar, não tem o porquê dizerem, quando surgiu o Java para Android, quando surgiu a IDE do Android Studio, quando surgiu o Firebase, não precisa, né? Então aqui vocês só falam das tecnologias utilizadas. E depois ele tem a questão da verificação e validação, que é um dos últimos pontos lá daquelas 4 etapas que ele disse que iria falar. Ele falou da metodologia V&V, pesquisa quantitativa e fechou. Então, ali ele fechou o terceiro ponto do trabalho dele, que era a metodologia. Então, após vocês apresentarem a metodologia, vocês vão apresentar os resultados. Então, entra tudo que vocês criaram, né? Então, entra aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui no caso do Leonardo, como o dele é um app, ele vai apresentar algumas telas e vai explicando as telas dele. Então, ele fala as telas, fala a questão da segurança, dos pontos que ele aplicou dentro do app dele, falou de alguns problemas que ele encontrou, vocês podem falar sem problema nenhum, ok? E depois ele fala da questão da verificação e do refinamento. Só faltou um ponto que eu esqueci de dizer. No 4º ponto, quando ele fala da ferramenta dele, resultados, aqui ele fez um vídeo mostrando como que se utilizava a ferramenta dele. Então assim, ó, eu sugiro que façam um vídeo, ok? Até pode ser um vídeo com áudio, mas é mais legal quando vocês colocam um vídeo e vocês na hora vão falando. Mostrar na hora, assim, ó, é legal? Mas pode surgir imprevistos, né? Então, quando surgem imprevistos, não fica muito legal mostrar na hora. Então, por segurança, façam um vídeo com áudio bom, ele assim, ó, falando com calma e apresentando todas as funcionalidades da ferramenta de vocês. Se for um software, é claro. Se é uma pesquisa, vocês vão apresentar os resultados, como ele tem ali no refinamento, que a gente já vai falar. Então, aqui ele apresentou um vídeo sobre a ferramenta dele e falou desses pontos. No 5º ponto, que fazia parte do sumário dele, ele tinha verificação e refinamentos. Então, aqui, ó, ele apresentou um formulário, o qual ele fez uso na verdade, qual ele fez uso não, o qual ele fez esse levantamento com as pessoas que utilizaram o software dele, o app dele, né? E daí ele pegou e apresentou, ó, aqui ó, nós temos 9 perguntas, ok? E daí como que foi categorizado cada uma das perguntas, qual que eram os atributos de cada uma das perguntas para as pessoas poderem marcar. E daí ele pega e tu fala um pouco. Depois tu apresenta sempre um gráfico mostrando sobre cada um dos pontos. Gráfico, pessoal, é bem legal, tá? Eu gosto quando os alunos utilizam um gráfico.
Só que, óbvio, o gráfico criado corretamente. Se eu não me engano, aqui o formulário do Leonardo, ele usou o Google Forms, que te permite depois gerar os gráficos e tudo direitinho. Então, usem de uma forma que se torne mais fácil para vocês depois apresentarem esses dados. Não vão ficar fazendo tudo isso aqui à mão, passando um formulário à mão e depois pegando e criando aquele monte de gráfico e jogando tudo para Excel, né? Então, usem as ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis. Quer saber como usa o Google Forms, como que é gráficos? Tem vários vídeos lá no próprio parte do Google explicando lá, então vai lá, corre atrás e segue o barco, né? Então, como eu disse, apresentando gráficos sempre é bom, então mostra e também auxilia para quem está assistindo e para quem leu encontrar alguns pontos interessantes no trabalho de vocês, então que ele apresentou todos os pontos. E por fim, entra a conclusão dele. Então o que é a conclusão? São as considerações finais de vocês. Então ele pegou e falou das funcionalidades, retomou na verdade as funcionalidades do trabalho dele, relembrou a questão do valor que ele cria, né, que é o nosso terceiro ponto, daqueles 4 pontos, que é o que é o valor? É os benefícios trazidos pelo app dele. E como que as pessoas poderiam, na verdade, gerar esse valor e para quem gerar esse valor. Que no trabalho dele ele identificou o público-alvo. Então ele sabia bem certo quem poderia utilizar e se deu certo com essas pessoas ou não. Então esse aqui é aquele momento onde tu retoma qual que era o teu problema, tu fala da tua proposta de solução, tu mostra, óbvio, com base em estudos de caso. No caso ali o Leonardo fez um estudo de caso, né, com várias pessoas utilizando o app e tudo mais. Então vocês apresentam e falam essa importância do trabalho qual vocês criaram, ok? Então vocês pegam e falam todos esses pontos e todo o valor que ele foi gerado para as pessoas que fizeram uso dele, ou que tornou de relevante o trabalho de vocês, a proposta de vocês, né? E também aqui, se vocês submeteram para algum evento, nas conclusões, que faz parte das considerações finais, né? Vocês podem colocar esses eventos. No caso, o trabalho do Leonardo, ele enviou para o Campus Mobile e ficou entre os 15 finalistas da categoria a qual ele enviou o trabalho. E depois, por fim, fechando as conclusões, nós temos os trabalhos futuros, que é o que se pretende fazer futuramente após esse trabalho. Eu sei que às vezes os alunos não dão continuidade no trabalho, ou então pode ser que outro aluno dê continuidade, mas aqui é aquele ponto que vocês apresentam, o que pode ser melhorado e o que pode ser agregado à proposta de vocês ou ao trabalho de vocês. E depois vocês apresentam as referências bibliográficas, lembrando, sempre apresentadas nas normas de vocês. No caso do nosso curso, nós utilizamos a SBC, que é as normas da Sociedade Brasileira de Computação. E como eu já disse, tem uma playlist aí com o Mendeley, qual vocês podem gerar essas referências e acrescentar elas. Tem vários videozinhos aí de dicas aí no canal. Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, ok? Então assim, ó, as referências, apresentem as referências. Vocês não precisam ficar dizendo, esse autor aqui eu utilizei em tal parte. Não, pessoal. Só falem das referências. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Cuidado com isso. Essas referências aqui são as utilizadas na apresentação, não no trabalho geral. E depois podem colocar um obrigado. Eu também aconselho fechar o último slide com a capa de início. Então, só para não, quando vocês colocarem lá no PowerPoint de vocês, ou quando montarem um slide, vocês simplesmente não pegarem e ficar a tela em preto, sabe? Então, assim, coloca a capa de novo, que você sabe quando apareceu a capa, vocês vão abrir para as perguntas da banca. Então, vamos agora para alguns pontos que eu falei e alguns eu passei um pouco chutado. Então, assim, relembrando, deixa eu ir lá para o nosso primeiro slide. Coloquem e se apresentem inicialmente, né? Então, no primeiro slide, vocês devem ter o autor, no caso aqui era o Leonardo, e eu como professor orientador dele. Então, o autor, você, né, que vai para fazer a apresentação, vai lá e se apresenta, fala quem é teu orientador ou orientadores, e fala o nome do projeto de vocês, ou do artigo, como vocês queiram, do projeto que vocês criaram. Depois, vocês, sem dizerem, agora eu vou apresentar o meu sumário e meu índice. Não, vocês começam lá e dizem assim,
eu vou efetuar uma contextualização sobre determinados pontos, depois vou passar para a minha fundamentação teórica, que é a base do meu trabalho, depois como que eu desenvolvi o meu trabalho, que é a parte da metodologia, alguns resultados que eu encontrei, tá? E depois verificações e refinamentos se vocês quiserem, e considerações finais e referências. Lembrando, referências só mostrem. Outro ponto bem importante, na introdução, como eu já disse, faz a contextualização, depois se puder colocar dados, né, e sempre referenciando. Então assim, pessoal, a apresentação, esse slide, deve ter referências, acrescentem todas as referências necessárias, ok? Depois fala do problema de pesquisa, né, a hipótese de vocês e os objetivos. Depois parte lá para a fundamentação e assim vai indo e desenvolvendo o trabalho. Agora só sobre outro ponto para nós fecharmos. Alguns conselhos na hora de criar e de ferramentas que vocês podem utilizar. Assim, ó, tem o Canva, tá? Que é uma ferramenta online e vocês podem criar essa apresentação de vocês. Então, ele tem o pago e o gratuito. Só tem que ter um cuidado ali com as ferramentas as quais vocês fazem uso, ok? Opa, deixa eu entrei no meu Canva Pro. Só deixa eu cair fora aqui, tá? Não quero cair para esse aqui, eu quero cair para o de graça, tá? Vamos lá, deixa eu dar um login aqui, tá? Aqui, ó, não assinar o Canva Pro agora. Não tinha visto ali, sempre vem escondido, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ah, que ele tá abrindo o meu app aqui, tá? Mas sem problema nenhum. Eu tenho o app aqui no celular, abri assim porque eu tô na Dex. Canva.com. Eu não quero o Pro, então só deixa eu limpar lá. Como eu tava dizendo, vocês podem utilizar o Canva. Essa ferramenta aqui, ela é bem legal para vocês criarem os slides de vocês. Eu seguidamente monto algum slide para aula nele. Ele é bem útil, tem vários e vários modelos, ok? Vocês podem exportar todos, inclusive aqui, ó, as miniaturas ali pro... Ó, os nossos 4 pontos, algumas outras coisas que eu tenho elaboradas aqui. Então, vocês podem montar por aqui. Ele é bem fácil de montar, bem intuitivo. E lembrem que essa apresentação de vocês ela deve chamar a atenção da banca de vocês. É aquela hora que vocês mostram para o que vocês vieram, né? Vocês mostram toda a dedicação que vocês tiveram no trabalho de vocês. Então, tem que ser algo que chame a atenção. Pelo amor de Deus, não vai lá e coloca aquele monte de texto. Pouco texto. E vocês falem sobre os temas. Lembrando, o slide é só para ajudar vocês. Vocês fizeram o trabalho de vocês. Então, vocês têm que estarem confiantes nessa hora. Vocês têm que treinarem bastante. Aqui, como eu disse, o Canva, vocês podem criar o slide para vocês. Vocês podem criar em outro também. Eu, por exemplo, eu utilizei na minha graduação o Prezi, é outro, mas o Prezi dá um pouquinho mais trabalho para criar, mas no Prezi fica assim umas apresentações muito legais, tá? Vocês podem utilizar o Prezi também, utilizarem o PowerPoint, como vocês já estão acostumados, vocês também podem utilizar o Google Apresentação, né? Apresentações, desculpa, que tá já... direto ali que é o Google Slides, apresentações aqui que vocês vão ali, criam na conta de vocês também. Ele é bem legal, mas assim, ó, ele tem bem poucos modelos. Mas na internet vocês acham vários e vários outros modelos que vocês podem criar. Então assim, ó, essas são algumas das ferramentas que podem fazer uso. Eu sei que todo mundo está acostumado a usar o PowerPoint. Ah, professor, eu gosto do PowerPoint. Tá, mas assim, ó, então monta aquela apresentação para dar um show no final do trabalho de vocês. Não fiquem assim com aquela preguiça. Ah, eu vou usar o PowerPoint, colocar tudo ali em preto, vou colocar um fundo diferente lá. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? E outro ponto também, utilizem letras grandes, então a fonte com o tamanho grande, para ser visível, porque na tela do PC de vocês fica muito bonito, quando vocês testam na TV fica muito bonito, mas a hora que tu coloca lá no projetor, vai dar uma grande diferença. Então assim, ó,
corram atrás, procurem outras ferramentas, tá? Tem várias e várias no mercado para você montar uma apresentação. Então podem criar pelo Google Apresentações, pelo Prezi, que é muito legal, pelo Canva, que é bem simples também, mas tem muitos ícones, muitas coisas para vocês criarem, tá? E vocês podem também catar algumas imagens na internet, que tem, por exemplo, assim, ó, unsplash.com. Vocês podem utilizar para buscar algumas imagens e adicionarem ao trabalho de vocês. Esse site aqui é em inglês, tá? Mas ele tem várias e várias fotos que vocês podem utilizar gratuitamente, então não tem que pagar direito autoral. Então pode só baixar aqui, ir lá e utilizar. Então, pessoal, eu acho que era isso, né? E novamente agradecer ao Leonardo por ceder, na verdade, por deixar eu gravar esse vídeo, né? Com esse material para os alunos sobre como montar a apresentação de vocês. Então, esse é aquele momento que vocês têm que darem tudo de vocês. É o momento final, pessoal, é o gás final. Vocês têm que estarem animados nesse dia. Vocês têm que treinarem bastante em casa. Gravem a apresentação de vocês. Se vocês são nervosos, tomem uma água, tá? Tentem dar uma acalmada. Eu sei que na hora é difícil, e na verdade, e falar é muito fácil. Eu também fiquei bastante nervoso no meu de graduação, no mestrado, mas a gente vai treinando e depois vai indo embora, e ok? Então assim, ó, se vocês têm alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários, alguma dúvida como elaborar essa apresentação de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre os 4 pontos, tem o vídeo lá na playlist sobre os 4 pontos. Então assim, ó, tem bastante material aí para vocês. Eu espero que essa nossa conversa ajude a muitos. E quem ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, dá um curtir nesse vídeo, ativa as notificações, que sempre virão novos materiais. E se tu quer saber mais, fica aí ligado nos próximos vídeos do canal. Abração!